gente, prontos para mais uma Identidade Geral, hein? Que gostoso ter você aqui. Bora chamar mais gente para fazer parte dessa conversa, dessa boa conversa, né? Que a gente vai ter aqui hoje no Identidade Geral. E eu já quero começar o programa te dando aquela dica de leitura e de bom conteúdo que você pode receber aí na sua casa e melhor, gratuitamente. É o guia de estudo Fique Leve, deixa eu só mostrar para você. Aqui nesse guia de estudo a gente tem princípios básicos para uma qualidade de vida. E a entrevista de hoje vai falar um pouquinho sobre saúde. Então, pegando esse gancho, a gente quer te oferecer justamente esse guia de estudo da Palavra de Deus. Aqui você tem um tripé, viu, gente? Que é dicas de saúde física, dicas de saúde mental e dicas de saúde espiritual. A gente precisa ter esse tripé bem estabelecido para que a gente tenha uma vida de qualidade. E tudo isso aqui é apresentado a você à base da Palavra de Deus, com base e fundamento na Palavra de Deus. É muito simples para você pedir o seu, é só você mandar uma mensagem aqui pra gente. Agora mesmo você já pode anotar aí o nosso número, que é o 012 98244 0077. E aí você manda uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, pedindo o seu guia Fique Leve, oferecido pelo programa Identidade Geral. Se você não tiver o WhatsApp, não tem problema, não precisa ficar preocupado. Você pode ligar pra gente aqui amanhã em horário comercial, que vai ter uma equipe para te atender. Você pode ligar para o número que é o 0 operadora 12 21 27 3121. Aí você liga e diz que quer o seu guia Fique Leve, oferecido pelo programa Identidade Geral. Bom, minha gente, estamos no Outubro Rosa, mês alusivo à conscientização e incentivo a diagnósticos precoces do câncer de mama, porque com informação e orientação a gente luta para reduzir a morte de mulheres com essas doenças. Para te trazer informação de qualidade, a gente convidou a doutora Luísa Basílio, ela que é cirurgiã geral e também especialista em tratamentos contra o câncer. Ela vai estar aqui para o nosso bate-papo, mas antes a gente vai dar aquela pausa de 30 segundinhos e já já a gente volta. Estamos de volta, minha gente. Se não considerarmos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil. As maiores taxas estão no Sul e Sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para este ano 2022, a expectativa é que hajam 66.280 novos casos de câncer de mama. Para muitas mulheres que ficam cara a cara com o diagnóstico, é preciso desenvolver a resiliência de enfrentar a rotina de tratamento e a capacidade de se adaptar à nova imagem que enxergam no espelho. É desafiador para quem de longe vê a batalha, porém é mais ainda para quem de perto vive o diagnóstico. Até mesmo para aquelas mulheres que já se trataram, a batalha não terminou. O câncer, para muitos, é persistente. Só que mais persistente ainda deve ser a ida frequente às consultas médicas, aos exames de rotina e a busca por qualidade de vida daquelas que receberam um diagnóstico positivo ou não da doença. É por isso que hoje o Identidade traz aqui para a conversa a cirurgiã geral doutora Luísa Basílio, que vai nos dar orientações sobre essa temática, sobre o assunto prevenção e sobre a realidade de mulheres a respeito do câncer de mama. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigada por você ter topado aqui conversar com a gente. É uma grande prestação de serviço. Todo ano a gente tem Outubro Rosa, mas todo ano a gente tem essa estimativa aí assustadora de novos casos, e é por isso que a gente tem que bater nessa tecla, né? Com certeza. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter sido convidada para falar de um assunto tão importante, né? E, de fato, é de fundamental importância a prevenção, né? É claro que o tratamento, assim, quando a gente tem o diagnóstico, impacta muito positivamente a vida dessas mulheres, né? Mas que a gente possa prevenir, né? E encontrar, às vezes, lesões que são muito pequenas e de mais fácil tratamento. Sim. Então, para a gente conseguir chegar nesse momento, a gente precisa estar em acompanhamento contínuo, né? Quando a gente já consegue enxergar uma lesão mais externa ou alguma coisa que chama bastante atenção, muito provavelmente a gente está diante de uma lesão mais avançada.
Entendi, doutora. E aí já é um caso mais grave, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, que muita gente fala, né? Por exemplo, eu fumo muito, por isso eu tive o câncer de pulmão. O câncer de mama tem uma tendência, alguma coisa que a gente faça que vai propiciar o surgimento desse câncer? Toda mulher tem a possibilidade de ter o câncer de mama? Como que você explicaria isso? Ele tem uma relação bem importante também com a genética, né? Então, mulheres que têm história, principalmente por parte de mãe, né? A avó por parte de mãe ou a própria mãe, que já tiveram alguma história relacionada a câncer de mama, precisam ficar ainda mais atentas a essa doença, né? Que tem uma agregação genética bem importante. Então, a gente tem orientações sobre o rastreio para todas as mulheres, né? Mas essas mulheres que têm essas histórias especiais, elas vão iniciar o rastreio delas muito antes do que a população em geral. Então, elas precisam ficar atentas a isso também. Muito antes quanto? A partir de que idade? Como que se faz isso? Isso vai depender muito da idade que a familiar da paciente tá? E aí, por isso que é tão importante a gente conseguir ter acompanhamento médico, né? Então, a gente diz que, né, que toda mulher que chegou ali à idade mais começou a menstruar ou coisa nesse sentido, que o ideal é que comece a ter um acompanhamento médico mais de perto, né? E troque essa informação com o médico que a acompanha. Então, isso vai depender muito da idade do momento que a familiar da paciente desenvolveu o câncer de mama. E aí isso vai nortear o início dos exames de prevenção, e a depender da idade vai ser um exame ou outro exame, né? A gente fala muito da mamografia, mas a mamografia é um exame de rastreio para mamas mais que tenham mais idade, né? Que sejam mamas mais maduras, né? Não é um exame tão bom para mamas mais jovens. Então isso vai depender muito do que o médico que está acompanhando vai indicar. É um exame que muita gente reclama, mas que é essencial. Aproveitando que você está falando aí da mamografia, eu já ouvi o relato de várias mulheres que se sentem incomodadas com esse exame, mas como a doutora Luísa bem falou, a gente precisa desse rastreio, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, mesmo que seja incômodo, né, doutora, a gente pensa que é bem rapidinho, mas que vai salvar a nossa vida, vai nos ajudar aí ao diagnóstico precoce. E apesar da maior probabilidade da doença atingir mulheres com idade acima dos 50 anos, um dado muito importante que é da Sociedade Brasileira de Mastologia informa o seguinte, que nos últimos 2 anos, a ocorrência da doença em mulheres com menos de 35 anos, olha só, representou 5%, sendo que antes esse número aí era de apenas 2%. Como explicar esse comportamento da doença, doutora, em mulheres mais novas? O que está havendo? É alguma coisa relacionada ao estilo de vida, à alimentação? Por que essa redução, né? Porque imagina, de mais de 50 para menos de 35 é um intervalo bem significativo, né? Sim, e a gente não tem essa tendência só no câncer de mama. O câncer de cólon, por exemplo, do intestino, né? A gente tem visto também essa tendência de aparecimento em pacientes mais jovens. A princípio, pelo que eu estudo e tudo que a gente tem acompanhado, a gente ainda não consegue culpar apenas um vilão, né? Que seria um pouco mais fácil da gente identificar e talvez combater. Mas, com toda certeza, os hábitos de vida, né? A exposição maior a alimentos um pouco modificados geneticamente, com mais contaminação de ar, uma série de questões relacionadas ao estilo de vida, muito provavelmente tem influenciado esse aparecimento de lesões malignas mais recentes, né, em pacientes. Então, isso só vem reforçar que a gente precisa estar atento à nossa saúde, né, ao nosso estilo de vida. Então, a gente entende que nem sempre é tão simples assim agregar ao nosso dia a dia, exercício físico, atividade física, ingesta adequada de água, ingesta de alimentos como frutas, verduras, legumes. Isso nem sempre é tão simples, mas que a gente tenha a certeza de que isso muito provavelmente vai ajudar a gente a manter um estilo de vida mais saudável e estar tratando melhor a nossa saúde. E para além disso,
né, manter o nosso acompanhamento pelo menos anual, procurando as mulheres, né, a ginecologista para entender se está tudo bem, identificar quais exames de rotina são necessários, que a gente não também faça muitos exames de rotina, que esse também não é o ideal, mas que a gente tenha um acompanhamento médico. Né? Para que o médico diga para a gente quais são os exames importantes, o que a gente precisa estar atento, para que faça um bom exame físico também, né? Para que olhe a mama da paciente, às vezes identificando alterações até ao exame físico. Né? Doutor, o que seria esse excesso de exames também? Seria um intervalo menos de 6 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano? Qual que é o intervalo ideal, então? Eu achei interessante você comentar que também não dá para ser demais, né? É isso. A recomendação do Ministério da Saúde, ele leva em conta políticas públicas para uma população geral, né? Uma população enorme como o Brasil, num sistema único como o nosso país tem, né? Então, o intervalo de mamografia recomendado seria de 2 em 2 anos e de preventivo, se tudo estiver normal, mantendo ali de 2 em 3 anos, mais ou menos, né? Mas isso a depender da normalidade do exame, a depender do que a gente teve de resultado. Mas, às vezes, a gente fica ansioso por mais feito só com aqueles exames, às vezes, de sangue, um exame de imagem, e acha que o doutor tem que passar mais coisas, tomografia, ultrassom de abdômen, enfim. Entendi. Mas que a gente fique tranquilo, confie no profissional que a gente procurou, né, e entenda que esses exames de rastreio são muito bem estudados e, por isso, selecionados. Então, que a gente consiga fazer o rastreio adequado, né? Não dá para se avexar, né, doutora? Tem que ir com calma, apesar de todo o cuidado, mas com cautela. Agora eu queria entrar no assunto sintomas. É muito importante a gente ter em mente quais são esses sintomas, quais são os sinais. Então, a questão do autoexame ali no momento do banho, de você tocar a sua mama, ir passando o dedo e amassando a mama para poder ver se tem algum nódulo, alguma bolinha, alguma coisa assim. Quais são os outros sintomas, os sinais que a gente precisa ficar alerta, doutora? Ele, no geral, quando ele causa muito sintoma, é porque ele está um pouco mais avançado, né? O Ministério da Saúde, ele, hoje em dia, nem recomenda abertamente o autoexame, mas é sempre muito importante que a paciente se conheça, de fato, conheça a estrutura da mama, identifique alterações que a gente chama de ectoscópicas, né? Que a gente consegue ver a olho nu, né? Então, às vezes, uma retração da mama, ou começa a paciente que não é lactante, ou que não estava em período de amamentação, começa a sair um líquido diferente do mamilo, nódulo debaixo da axila, né? Mas que a gente tenha atenção para que a gente, mesmo que não encontre nada no autoexame ou nessa avaliação, é importante a gente ter o nosso acompanhamento regular, que a gente entenda que, apesar de parecer que está tudo bem, né, que a gente consiga agregar várias defesas, né? Então, eu tô vendo que tá tudo bem, eu fui ao médico e vi que tava tudo bem, a gente vai agregando ali exames e de acompanhamento para garantir que nada está alterado. Entendi, doutora. A gente vai ter que fazer uma pausa aqui bem rapidinha, a gente vai para o nosso intervalo, mas no próximo bloco a gente volta conversando aqui ainda com a doutora Luísa Basílio, ela que é cirurgiã geral e também especialista no tratamento do câncer. Ela está aqui tirando algumas dúvidas, porque o foco desse mês é o Outubro Rosa, é a gente falar sobre a conscientização e prevenção do câncer de mama, e a gente está aqui conversando com ela, uma profissional super qualificada que está nos ajudando com esse desafio, com essa tarefa. O programa ainda não acabou, a gente volta daqui a pouquinho e eu tô aqui te esperando, minha gente. Não saia daí. Já estamos de volta com mais Identidade Geral. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui a doutora Luísa Basílio. Ela que é do Rio de Janeiro, cirurgiã geral, especialista também no tratamento contra o câncer. Doutora, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, abrilhantando o nosso programa, agregando tanto valor e tanto conhecimento através da sua trajetória profissional. É um privilégio nosso ter você aqui, viu?
Doutora, a gente queria focar agora um pouquinho na saúde da mulher negra, porque alguns dados eles falam o seguinte, a gente tem aqui em mãos que as mulheres negras e pobres são as que mais sofrem com a falta de informação e tratamento tardio da doença. Por que você acha que esse cenário ele se forma aqui no nosso país? A população negra, como a gente sabe, ela foi afetada num passado não muito longínquo, né? Por um sequestro, né, e escravização no país, e a gente não teve depois de assinado a liberdade, né, a gente não teve nada que fizesse com que essa população, que desse base para que essa população conseguisse se reerguer, né, então, por conta disso, hoje a população negra é a população que mais depende do SUS, cerca de 80% da população que depende única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde é negra, né? E a gente infelizmente sabe que o nosso Sistema Único de Saúde ele tem algumas falhas, né? E isso também contribui com esse número que você falou, né? E para além disso, a gente tem números também, estudos que fazem com que a gente perceba que essa população, quando atendida, ela infelizmente é uma população que menos recebe exame físico mesmo. Então, esse médico ou esse enfermeiro, esse profissional de saúde, quando encontra esse paciente, vai ser o paciente que ele menos vai tocar, né? E a gente falou tanto da importância do exame físico, só por si só. Né? Então, esse paciente também é um paciente que, no geral, por ser negro e ter toda essa história que a gente contou, ele é um paciente que economicamente faz parte da base da população econômica, né? Então, é um paciente que, às vezes, tem um entendimento um pouco diferente, né? Então, a gente precisa conversar com aquele paciente na linguagem do paciente, e nem sempre a gente está atento também a isso. Então, juntando essa falha de tradução, que eu diria, com essa falha de exame, a gente acaba reunindo esses números aí que são bastante alarmantes. No geral, é a população que a gente vai encontrar com a doença mais avançada quando consegue chegar ao atendimento, né? E também é uma população que vai ter menos acompanhamento regular e por aí vai. E qual que seria a alternativa na contramão desse cenário que você descreveu para a gente? Alguém, de repente, que está aqui assistindo o nosso programa, que não tem um plano de saúde, que não tem esse acesso, que tem que ir ao SUS, o que ela deve fazer, então? A porta de entrada do SUS são as clínicas da família, né? É a nossa política de saúde da família, né? Então, é importante que a gente consiga procurar essas unidades, que são as unidades que atendem a nossa região. Tá? A gente consegue encontrar isso na internet, mas se você for em qualquer unidade de saúde da família, em geral eles vão ajudar você a entender qual é a sua localidade, onde você deve procurar a sua atenção básica. E a partir de lá, a gente começa o nosso tratamento de segmento. A própria clínica da família, os médicos de família, eles são aptos a fazer esse segmento inicial, tá? Que seria aquele segmento anual, com pedido de exames básicos e tudo mais, para conseguir acompanhar, não necessariamente precisa ser o especialista, tá? Quer dizer, o médico de família é um especialista, mas a gente acredita geralmente, né, que o ginecologista ou mastologista, né? Isso, que deveria ser a pessoa que atende a gente, não necessariamente, tá? Entendi. O médico de família está apto a fazer esse atendimento mais básico, entre aspas, né? E identificando alguma alteração, você será encaminhado à rede, né? Esse sistema de saúde da medicina de família é o básico, né? O sistema a porta primária, né? A porta de entrada no sistema. E a gente tem os setores, os hospitais secundários, os terciários e os quaternários. E por aí vai, né? A partir do momento que há a identificação da sua questão, ou do que você precisa, dali você será encaminhado para o sistema para que sejam
feito o atendimento mais específico, caso necessário. Doutora, a gente falou aqui um pouquinho sobre os sinais que a gente precisa estar atento, né? A senhora falou, inclusive, de uma coisa interessante, que é o cuidado na hora de fazer o autocuidado, que a gente precisa conhecer o nosso próprio corpo, mas sem eliminar a importância dos outros exames, das visitas médicas, enfim. E agora, partindo um pouquinho para o tratamento. Diagnóstico comprovado. Percebi uma alteração na minha mama, procurei o médico, fiz os exames necessários conforme a indicação do profissional e descobri que sim, estou com câncer de mama. O que é que eu preciso fazer? Quais são as possibilidades de tratamento, na verdade? A gente ouve muito falar sobre a quimioterapia, sobre a radioterapia, mas todo câncer de mama precisa desse tipo de tratamento. A gente vê também o sofrimento de muitas mulheres quando elas perdem a sua mama. Como que se dá essa questão do tratamento? No geral, as lesões mais iniciais elas vão ser cirúrgicas e na maioria das vezes também a gente vai depender de qual é aquela lesão tumoral, né? O que é, porque não são todas as mesmas, né? Então vai depender do estudo da patologia, né? Que a gente chama da identidade daquele tumor, para entender qual tipo de medicação que vai ser associado para conseguir combater essa lesão. Mas a grande maioria das lesões neoplásicas, elas são tratadas sim com cirurgia, a depender de que momento que a gente diagnosticou essa lesão. Em 2013, o mundo todo acompanhou uma cirurgia aí da atriz Angelina Jolie. Ela fez uma dupla mastectomia preventiva, porque a mãe dela teve esse diagnóstico, então para evitar, ela fez essa retirada. É uma cirurgia, inclusive, bem radical, né, que ela fez, e ela não pagou barato por isso não, viu, minha gente? Cerca de 3 milhões de dólares ela pagou para isso. Mas e aí, doutora? Tem muita gente que tem essa tendência genética, por exemplo, que tem histórico na família, que tem medo de ter o câncer de mama, que quer se prevenir, pensa até na possibilidade da retirada total da mama, mas não tem esse recurso todo. O que é que você diz para essas pessoas? O caso da Angelina Jolie é um caso muito específico, né? Então a mãe dela tinha aquela lesão, muito provavelmente ela fez um estudo genético e encontrou um gene que a probabilidade de desenvolver essa doença não é pequena, né? É até muito grande. Mas isso é sempre uma decisão que deve ser tomada em conjunto, né? Se de fato há necessidade da cirurgia, ou se apenas um rastreio, um acompanhamento mais de perto seria suficiente, né? Porque essa cirurgia, ela vai agregar algumas questões a essa paciente, né? Então não é algo tão simples assim. Sim. Então a gente sempre precisa colocar na balança os riscos e benefícios de um procedimento tão grande como esse, né? Para uma mama que em teoria ainda é saudável. Então essa é uma discussão muito delicada que deve ser feita em conjunto, tá? E foi o que eu falei, né? As pacientes que têm histórico na família, essas pacientes vão ser tratadas de um jeito um pouco diferente para aquele doutor que está acompanhando. Então é sempre muito importante a gente, de novo, conseguir esse acompanhamento em conjunto, né? Sempre contar a história durante a anamnese, contar essa história prévia, né? Para que em conjunto consiga decidir quais são as melhores estratégias. Entendi. Doutora, só para a gente resumir então nossa prosa aqui e deixar bem claro, reiterar para quem está acompanhando a gente, como prevenir o câncer de mama? Pelo Ministério da Saúde, né, a gente tem a partir dos 50 anos, em alguns outros lugares você vai achar 45, a necessidade de começar a fazer rastreio com mamografia. Né? Para as mulheres mais jovens, o que eu recomendo é que as pacientes tenham um acompanhamento ginecológico e que essa decisão seja uma decisão pactuada com o seu ginecologista. Né? E esse acompanhamento conjunto e o autoconhecimento vão fazer com que a gente consiga identificar essas lesões com certeza mais precoce. E também a questão do estilo de vida que você muito bem comentou, né? Da gente se alimentar bem, beber água, a prática da atividade física. É algo que naquele guia de estudo que a gente ofereceu aqui bem no início do programa, o guia Fique Leve, tem ótimas dicas sobre isso também, de como você manter essa sua saúde física bem estabelecida para a gente prevenir e evitar algumas doenças, né, doutora? Com certeza, com certeza. Às vezes a gente acha que só medicação formal de farmácia ajudam a gente com as doenças, né? Mas isso não é uma verdade, né? A gente precisa ter o nosso organismo fortalecido,
né, para conseguir combater qualquer alteração. Então é de fundamental importância que a gente siga uma vida mais saudável que a gente conseguir, né, com ingesta adequada de água, alimentação balanceada, né, e atividade física, que é algo muito importante, né, porque produz hormônios e ajuda o nosso sistema imunológico a funcionar muito melhor. É legal, doutora. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. Foi, assim, de suma importância essa entrevista para que a gente leve conhecimento e conscientização para as pessoas. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Nada. Fico muito feliz pelo convite. Espero ter ajudado. Com certeza. Minha gente, muito obrigada pela sua companhia, aquele cheiro especial. A semana continua e eu espero a sua companhia. Tchau, tchau.